Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita, e agora eu pretendo abordar um pouco o assunto dos problemas do financiamento dos projetos das iniciativas intelectuais da direita e da importância desses projetos de financiamento. Gostaria de dizer que se o vídeo por acaso ficar longo, seria melhor que vocês acelerassem a velocidade 1.5 ou 1.75 vezes para facilitar e que fizessem o mesmo nos outros vídeos e se inscrevessem no meu canal e deixem o seu like nos vídeos, que eu agradeço muito, e ativem as notificações. Primeiramente, a origem dessas minhas especulações aí foi umas conversas que eu tive com alguns amigos da UF que conhecem pessoas do PSL e tal. Então, eu acho que grande parte desse esforço vai ser inútil, mas de repente talvez ajude alguma coisa, então vou falar sobre isso de qualquer forma. Primeiro é que eu estava falando sobre a necessidade do financiamento de empresários de direita dos projetos sugeridos no curso do Olavo de Carvalho. E de por que isso não aconteceu e não parece que está em vias de acontecer, e sobre a problemática desse assunto no Brasil. Primeiro, no curso do Olavo de Carvalho, ao longo de várias aulas, quem está começando no curso é até complicado acompanhar, porque ele fala uma coisa desse sentido na aula 100, outra coisa na aula 200, eu não sei localizar exatamente, mas pelo que eu lembro, ao longo de várias aulas, ele foi falando sobre a necessidade de alguns projetos que fossem criar um embasamento intelectual da direita. Em uma das aulas, ele até não sei se ele chegou a criar, ou ele fez para o projeto de criar, etc., o grupo de estudos estratégicos da direita, que seria mais ou menos um grupo de estudo sobre ciência política, autores marxistas e tal, como que eles fizeram a Revolução Cultural, para saber como reagir contra isso, dos pensadores da direita. E eu não sei se eles se reuniram efetivamente ou não, mas ele lançou essa ideia. Ao longo do curso, o Olavo faz isso dezenas de vezes quase, reivindicando que existissem empresários, pessoas com recursos financeiros interessadas em apoiar essas iniciativas. Outra coisa que o Olavo falou foi o projeto de edição da obra do Mário Ferreira dos Santos, que a obra do Mário Ferreira, ele é o maior filósofo da história do Brasil, talvez o maior filósofo do Ocidente, do século passado, e a obra dele está jogada às traças, está completamente mal editada, tem erros gramaticais na edição e tal. Então é necessário ter um trabalho exaustivo de análise dos textos das obras dele, ter muitos estudiosos analisando aquilo para tentar, além de editar o texto, os erros e colocar certinho, tentar olhar os trechos que não dá para entender o que ele queria dizer e, a partir do conhecimento de outros filósofos, projetar mais ou menos o que ele queria dizer e fazer a notinha. Olha, nessa página o Mário falou isso, mas provavelmente o que ele queria dizer era outra coisa. E aí tem erros, como o Olavo cita, por exemplo, que tem alguns trechos que ele fala: as categorias são 4, primeira, segunda e terceira. São erros grosseiros assim de edição, porque a edição dos livros do Mário Ferreira foi feita de forma precária, de forma muito apressada, etc., pela própria família dele, porque ele tinha muitas ideias para colocar no papel e não teve tempo de organizar, porque ele morreu antes de ter tempo de organizar as obras, então ficou um monte de obra desorganizada. Então o Olavo sempre falou, até que quando saiu a notícia de que a Realizações tinha comprado os direitos das obras do Mário, o Olavo ficou revoltado, porque eles iam lançar tudo mal editado, desorganizado, e isso não pode fazer com o maior filósofo do Ocidente, do século passado, não pode fazer com esse gigante da filosofia brasileira. E acabaram lançando alguns livros, então eu não sei qual que é o resultado das obras do Mário, mas de qualquer forma, seria necessário nem que fosse para não ser publicado, para ficar guardado, seria necessário sim a edição das obras do Mário Ferreira de forma mais detalhada, mais precisa.
extremamente necessário para a cultura brasileira no geral. Outra medida que o Olavo cita ao longo desse livro ao longo do curso, seria projetos que ele tem de divulgar todas as aulas do COF gratuitamente e dedicar o tempo dele só a outros projetos de livros que ele tem para escrever e tal. Outro projeto que ele falou foi ensinar os deputados, os políticos, não, ensinar lideranças que tivessem ambições políticas, dar um curso pessoal, dicas pessoais, mas para isso teria que ter dinheiro para financiar a viagem do pessoal até a Virgínia. Só isso ele ensinaria de graça, ele falou isso. E mesmo assim, não teve empresários, não teve gente com dinheiro que tivesse boa vontade para financiar o pessoal para ir na Virgínia. E que eu acho isso muito esquisito. E até o Eduardo Bolsonaro trouxe isso à tona, falou que teve a ideia de enviar os deputados do PSL para Virgínia para fazer um curso com o Olavo e tal, mas parece que isso não saiu do papel. E outra coisa que eu próprio deduzo a partir disso, outra coisa que o Olavo falou, isso o Olavo mesmo falou também, foi a necessidade de um estudo organizado para comprovar estatisticamente e deixar registrado que a mídia brasileira tem um viés de esquerda. Porque sempre que alguém fala, a mídia é esquerdista, aí fala, não, esse cara é paranoico, é a direita delirante, paranoica, não sei o quê. Então, com esse estudo, com o financiamento desse estudo, teria tudo documentado ali certinho, falando, não, olha, a direita, a esquerda é dominante na mídia porque tal programa de jornal, os apresentadores fizeram tais comentários enviesados, beneficiando uma visão e outra prejudicando a outra, tudo documentado certinho. Mas o que acontece? Esse caso eu acho que nem precisaria preparar pessoas, porque já tem alguns alunos do Olavo que poderiam fazer isso, mas precisaria do financiamento, precisaria dar uns R$1.500, R$2.000 por mês para cada cabeça ali, para eles ficarem assistindo os programas passados da Globo, da Band, sei lá, e anotando e fazendo esse trabalho. E esse trabalho já seria extremamente benéfico para a direita, porque teria o benefício de poder oferecer argumentos para ser usados pela direita e para fortalecer o discurso da direita. Outro projeto que eu mesmo pensei, lógico, baseado nas sugestões, nas propostas do Olavo, foi a organização da tradução da obra dos escolásticos ibéricos. Porque o próprio Olavo fala que a obra do Mário Ferreira, o grande fonte do Mário Ferreira foi o estudo dos escolásticos da Escola de Coimbra e Escola de Salamanca. Então, para você entender o pensamento do Mário Ferreira, que é importante culturalmente, historicamente para o Brasil, tem importância basilar, para você entender o pensamento dele, você teria que entender o pensamento dos escolásticos ibéricos, como eu acho que Sebastião de Coto, e tinha outro que era irmão dele, eu acho, que o Mário Ferreira menciona em um vídeo que eu posso colocar na descrição dos filósofos portugueses, que eu não lembro agora todos, mas nesse vídeo ele fala, o João de Poinçot, que foi o João de São Tomás, que eu não conheço a obra dele, mas eu sei que foi importante na linguística e tal, e que o Mário Ferreira é influenciado por ele, o Juan de Mariana, que era da Escola de Salamanca, o Francisco Soares é mais popular, eu acho, mas eu não sei se tem traduções em português viáveis da obra completa dele. Tem outros, Francisco de Vitória, tem outros exemplos. Então eu acho que, olha, se acontecesse esse fato, já tem professores de latim, tem o Rafael Falcon, tem alguns alunos do Rafael Falcon que sabem latim, colocaria lá, dava 1.500, 2.000 para cada um por mês, sei lá, para eles traduzirem as obras dos escolásticos ibéricos. Primeiro ter acesso a essas obras, porque eu não achei, eu nem achei as obras dele em PDF. Então, se juntasse os empresários, juntasse o pessoal com dinheiro para financiar esse resgate das obras deles e traduzisse do latim para o português, que maravilha que ia ser. O Brasil poderia se tornar um dos centros da filosofia mundial, graças a esse legado associado ao legado do Olavo.
e a preservação aí da obra dos escolásticos ibéricos, da Escola de Salamanca e Escola de Coimbra, possibilitaria, na verdade, uma interpretação mais sólida da obra do Mário Ferreira, que é o nosso maior filósofo, e que é urgente existir uma interpretação sólida da obra dele. Então, fui falando aí vários projetos aí que seriam benéficos para a direita, né? Seriam benéficos para a organização do pensamento da direita, para formular isso. Então, poderia-se falar, mas o que isso tem a ver com a direita? Qual seria o benefício imediato disso aí para os empresários? Porque como eu estava conversando com um amigo meu, ele falou que os empresários brasileiros todos têm a mentalidade do toma lá da cá. Ninguém faz as coisas... Na verdade, falou dos empresários em geral. Tem a visão extremamente mesquinha, visando o interesse próprio. Então, nenhum empresário teria vontade de investir nisso. E eu concordo, eu acho que os empresários brasileiros são mesquinhos, só tem visto o interesse próprio, e por isso eu acho que esse vídeo vai ser feito completamente em vão, vai ser completamente ignorado, essas ideias vão ser completamente ignoradas por todo mundo que tenha dinheiro, não tem expectativa nenhuma que sejam levados a sério. Mas como eu combinei que eu ia registrar essas ideias, por isso que eu estou fazendo o vídeo. Mas eu não tenho pretensão nenhuma de algum empresário, alguém ouvir isso e fazer isso. Porque os empresários brasileiros realmente têm a mentalidade mesquinha. Mas aí que foi a ressalva que eu fiz ao que o meu amigo falou. Primeiro ele falou que os empresários têm a mentalidade mesquinha e pensam na base do toma lá da cá. Se eles não tiverem uma vantagem imediata com aquele investimento, eles não vão fazer. Então pensei, não, os empresários no geral não são assim. Os empresários brasileiros são assim, porque eles são escrotos e tem essa mentalidade que está enraizada na cultura brasileira, mas não está enraizada no capitalismo e na ideia de empresário e de empreendedor em si. Porque o país onde a cultura do empreendedorismo teve o maior desenvolvimento, que é os Estados Unidos, é o país também mais generoso do mundo, que tem o maior número de doações para caridade, para instituições e tal. E é o país onde a filantropia é praticamente institucionalizada. Todos os empresários fazem filantropia e doam para os partidos políticos muito dinheiro de acordo com seus valores. E não é só porque o cara é sacana que quer ter um benefício, não. Também, em parte, é por causa disso. Mas, em parte, por exemplo, tem os irmãos lá do Texas que são cristãos e apoiam organizações contra o aborto. Qual que é a vantagem financeira que eles têm nisso? Nada, porque é ideologia deles, eles apoiam. E o próprio Trump teve o financiamento do Sheldon Adelson, que financia todos os candidatos republicanos, teve o Kawhi Khan, teve uma série de... O Peter Thiel, que financiou o Trump porque tinha afinidade com as propostas dele, tem uma série de empresários que são generosos, que apostam em ideias e coisas, não só interessados no interesse imediato, não só baseado no interesse imediato. Então não é uma característica dos empresários, é uma característica dos empresários brasileiros. E talvez em parte dos empresários de direita, porque os empresários de esquerda, desde a época do Karl Marx, sempre apoiaram os seus intelectuais. Porque se você for ver o empresário brasileiro, a típica mentalidade do empresário brasileiro é um cara que não apenas não gosta de filosofia, não entende nada de filosofia, de ciências humanas e tal, como também é uma pessoa que despreza aquilo que ele não conhece, ciências humanas, filosofia, que isso é uma coisa característica da classe média alta brasileira. Porque empresários europeus, empresários americanos não têm a característica de desprezar a filosofia, desprezar o conhecimento, porque os empresários americanos têm a tradição de financiar universidades e tal. É uma característica dos empresários brasileiros não gostarem de ciências da filosofia e tal, porque eles não enxergam a finalidade prática daquilo, e não apenas não gostarem, não entenderem, como desprezarem, se acharem superiores àquilo. Mas eu acho que isso é uma coisa lastimável, mas que não é, vamos dizer, não é inevitável para a condição de empresário, porque tem empresários que não pensam assim. Os empresários esquerdistas, eles sempre tiveram consciência da importância dos pensadores das ciências humanas e sociais para as revoluções políticas. Então, o próprio Olavo falou em alguns posts lá do Facebook, né, que a direita despreza os seus intelectuais. Os deputados lá do PSL falam que o Olavo é um cara que vive com a bunda sentada na cadeira e não faz nada. Quem faz são eles. Alguns deputados falaram isso.
alguns nomes da direita brasileira que estão ali só por causa do Olavo de Carvalho sentem desprezo por ele, se acham melhores do que ele, sendo que o Olavo de Carvalho foi o homem que mudou o Brasil, é o maior intelectual do Brasil e foi o homem que mudou o Brasil. Se não fosse por ele, não ia existir um movimento de direita conservador. Você pode achar o Olavo o merda, pode discordar de todas as ideias dele. Eu discordo de algumas abordagens e tal, não sigo 100% cegamente o Olavo, mas não dá para negar que ele é o maior intelectual do Brasil, simplesmente pelo fato dele ter acesso ao maior número de fontes, de ideologia, de perspectivas diferentes, e ele consegue ter formar uma unidade de construção do conhecimento mais abrangente do que qualquer outro intelectual. E isso independe dele ser, por exemplo, você pode dizer que o Zizek é o maior intelectual da Estônia. Mesmo a obra do Zizek sendo um monte de coisa absurda, ele é o maior intelectual da Estônia porque a obra dele é mais abrangente que a dos outros, provavelmente. Você poderia dizer isso, pelo menos. Então ele é o maior intelectual do Brasil e foi o responsável pela mudança política que aconteceu no Brasil. Porque se não fosse as obras do Olavo para veicular as ideias do conservadorismo da direita, não ia existir mudança nenhuma no Brasil. O que eu uso para exemplificar isso é o caso da dialética negativa do Theodor Adorno, que hoje em dia todo mundo sabe que a militância de esquerda é contraditória, porque eles defendem ao mesmo tempo o movimento LGBT e defendem ao mesmo tempo os países islâmicos e as comunidades islâmicas, sendo que os países islâmicos são os mais hostis à comunidade LGBT que existe no mundo. Então é contraditório e mesmo assim os militantes estão lá defendendo. Então por que acontece isso? Isso acontece porque foi criada pela Escola de Frankfurt, pelo Theodor Adorno, a teoria da dialética negativa, que diz que a civilização ocidental tem que ser vista considerando o contraste do que tudo que ela não é, e juntar todos esses elementos que ela nega, que ela não é, para criar um movimento único contra a civilização ocidental, mesmo que esses elementos sejam contraditórios e hostis entre si. Então essa teoria do Theodor Adorno que fundamenta a ação dos militantes contraditória, que ao mesmo tempo eles são a favor do movimento LGBT e são a favor dos projetos de poder dos países islâmicos. E aí muita gente fala, mas ninguém nem não sabe quem é o Olavo de Carvalho, não leu o Olavo de Carvalho, não sei o quê. É a mesma coisa que os militantes de esquerda. O militante de esquerda médio pode nunca ter ouvido falar, nem lido, nunca ouvido falar do Theodor Adorno. No entanto, se não fosse a teoria do Theodor Adorno, aquilo que ele está fazendo ali, a ação imediata, concreta que ele estava realizando ali, não seria possível, mesmo ele nunca tendo ouvido falar do Theodor Adorno. E o Olavo de Carvalho foi a mesma coisa. Não todo esse movimento de direita, essa onda conservadora que resultou na eleição do Bolsonaro, não seria possível se não fosse a ação do Olavo de Carvalho e as obras dele. Mesmo que o militante, o caminhoneiro lá, que fez a greve, o bolsominion lá, nunca tenha ouvido falar do Olavo de Carvalho, se não fosse o Olavo de Carvalho, a ação política dele seria impossível. E é assim que funciona na política. Então você vai dizer, então o empresário não investe na filosofia porque eles são espertos, eles estão sempre buscando um retorno e tal, imediato. Mas aí que eu digo, não é porque eles são espertos, não, é justamente porque eles são burros. Porque se eles fossem espertos, eles iam entender isso, iam entender esse fato histórico dos movimentos políticos se basearem nos grupos intelectuais e iam financiar os grupos intelectuais de direita, porque um cenário em que tenha políticas liberais favorece a situação deles próprios. Então, se eles fossem inteligentes, eles apoiariam o estudo do João de Poinçot, da Escola de Salamanca, a Escola de Coimbra, do Olavo de Carvalho, do Mário Ferreira dos Santos, do São Tomás de Aquino, iam financiar tudo isso, porque isso ia possibilitar o surgimento de um movimento de direita que fosse a favor deles próprios. E aí que está. Como que isso ia possibilitar a direita, como que isso poderia ser desenvolvido para um pensamento de direita e por que o liberalismo econômico que favorece os empresários é mais viável ser colocado em prática em um governo conservador, com um discurso conservador baseado nos costumes e na política de segurança conservadora, do que num governo esquerdista. Eu esclareço em outros vídeos. Mas
por enquanto vamos deixar essa parte como uma nota de rodapé, que eu não vou esclarecer aqui, mas tem esclarecido nos outros vídeos. Mas levando tudo isso em consideração, é mais vantajoso para os intelectuais sim apoiar os movimentos de esquerda, para os próprios empresários apoiar o movimento de esquerda, porque isso vai favorecer o estabelecimento de um governo que tenha políticas econômicas que estejam de acordo, que sejam favoráveis a eles próprios. Então seria inteligente os empresários de direita fazerem tudo isso. Eles não deixam de fazer isso e não são mesquinhos porque eles são espertos e porque eles calculam o benefício que eles vão ter. É justamente porque eles não são espertos o suficiente para perceber qual a ação que traria mais benefícios. Porque se eles fossem, eles iam ver que investir nos intelectuais traria muito mais benefício para eles. E os empresários de esquerda, por outros motivos, por fanatismo mesmo, por ideologia, mas no caso do Jorge Soros, eu acredito que por interesse próprio mesmo também, não tem essa mesma burrice. Eles investem nos intelectuais de esquerda e eles respeitam demais os seus intelectuais que têm as mesmas convicções políticas e que possibilitam o desenvolvimento dos seus projetos políticos. Você vê que isso aí é evidente desde o próprio Karl Marx. O próprio Karl Marx ele era sustentado pelo Friedrich Engels, que era empresário, apesar de ser o teórico que fundou, um dos teóricos que fundou o comunismo, ele era empresário, como tem vários casos aí também. Ele sustentava o Karl Marx e a mulher dele, que tinha dinheiro lá e sustentava ele. Então, o Engels nunca ficou falando, não, eu não vou dar dinheiro aqui para esse... Porque, igual esses pessoal arrogante que fala mal do Olavo de Carvalho, porque o Olavo de Carvalho fica só sentado lá com a bunda na cadeira, não faz nada. A gente que faz. Mas no Friedrich Engels falando, não, eu não vou dar dinheiro pro Karl Marx, porque esse Marx aí fica só sentado aí com a bunda na cadeira e não faz nada. Quem faz mesmo sou eu que tenho dinheiro. Isso é inimaginável. O Engels, no prefácio, se eu não me engano, do Manifesto Comunista, nos escritos dele lá, sempre elogia o Karl Marx, dá todo o crédito. Não, eu não vou ter a maior humildade para falar, não, se não fosse o Karl Marx, eu nunca teria... Essa teoria é original do Karl Marx, eu só ajudei a elaborar e tal, mas o mérito é todo dele. Tem o maior respeito, a maior humildade. E os empresários de esquerda são assim, eles respeitam seus intelectuais. E o Engels é só o primeiro de muitos exemplos. Você vê na escola de Frankfurt, o próprio diretor do Instituto de Pesquisa Social, se eu não me engano, era o era o Max Horkheimer. E o Max Horkheimer, ele não foi o primeiro, mas ele, em certo momento, ele assumiu as rédeas, vamos dizer, da escola de Frankfurt e passou a patrocinar com o próprio dinheiro. Porque ele era empresário, o pai dele era um empresário do setor têxtil, muito rico. Então ele pegava o dinheiro da família dele e patrocinava a escola de Frankfurt, não tinha problema nenhum. Patrocinava o Marcuse, o Adorno, deve ter patrocinado o Habermas na época, os outros lá, eu acho que até o Friedrich Pollock, eu acho que também era empresário. E isso é muito comum na esquerda, na história dos intelectuais de esquerda. São empresários, são pessoas que têm recursos ali que financiam a ação dos companheiros. Eles têm a sua solidariedade e eles têm essa capacidade intelectual de organizar uma estratégia que envolva ao mesmo tempo a administração dos seus recursos, o interesse financeiro e o interesse político. Enquanto o pessoal da esquerda não, ou o interesse financeiro vai me dar dinheiro amanhã, uma coisa que vai me dar dinheiro amanhã, ou então não existe projeto político, não existe nada, não existe. Imagina um empresário de direita tendo a noção de que se ele financiar a tradução para português das obras da escola de Salamanca e da escola de Coimbra vai facilitar ele. É inimaginável um empresário que tenha consciência disso. Mas o pessoal da esquerda tem. E posteriormente você vê até o próprio João Goulart, o próprio Leonel Brizola, eles eram fazendeiros, eles eram caras que tinham dinheiro. E provavelmente eles financiavam também intelectuais e políticos de esquerda com a grana deles. Hoje em dia, o Jorge Soros é o exemplo mais evidente, mais vulgarizado aí da esquerda, que um exemplo direto, imediato da ação do Jorge Soros é o tal do Instituto Igarapé, da Ilona Zabó, que era financiado por ele. Então o Jorge Soros, você vê, coloca ele na parede e fala, olha, o Jorge Soros, mas o que você ganha com isso, cara? O que você ganha? Se for a mentalidade tacanha, mesquinha, do típico empresário brasileiro, não faria sentido o cara investir o seu dinheiro numa coisa que não tem nada a ver com ele, que é a política de segurança do Rio de Janeiro, do Brasil, ou política a favor das drogas, sei lá, não vai... Política a favor das drogas até
é mais possível você ver o conexão, porque ele ia vender maconha, ia ganhar dinheiro. Mas, por exemplo, política de segurança, não tem nada a ver. Mas o Jorge Soros não tem a mentalidade tacanha, mesquinha e limitada intelectualmente do empresário da classe média brasileira. O Jorge Soros tem a mentalidade, deve ter estudado alguma coisa de marxismo, ou se não estudou, pelo menos ele tem uma capacidade intelectual grande, porque ele estudou filosofia, isso eu sei. Ele tem a graduação em filosofia, já estudou alguma coisa de filosofia. Então, bobo ele não é. Então, ele tem a noção estratégica de que se ele investe numa coisa que aparentemente não tem nada a ver com a área dele, com o negócio, a longo prazo vai criar um ambiente cultural que vai favorecer as ações dele. E mesmo que não favoreça, vai favorecer a realização de um certo modelo de sociedade do qual ele é simpatizante. Então, vale a pena investir. Então, a gente tem essa visão. Enquanto o pessoal tacanho aí da direita não tem essa visão. A outra coisa que eu falei com meu amigo foi que ele viu que era impossível ter esse apoio dos empresários da direita por causa dessa questão da personalidade deles e tal. Eu falei, não, cara, o cara que pode ser exceção a isso é o Luciano Hang, que é o dono da Havan e tal. Aí ele falou, não, mas o Luciano Hang eu acho que é um cara da direita mais oportunista, porque ele viu ali na última hora que estava perdendo dinheiro com o PT, virou de direita e tal. Aí eu falei, cara, eu acho que não. Eu acho que o Luciano Hang realmente é um cara que, sinceramente, ele apoia a direita. E não só na parte financeira, mas na parte cultural também. Porque quando ele foi no programa do Silvio Santos, eu posso até colocar o vídeo no link, o link do vídeo aí, ele fala dos valores da família, que a esquerda quer destruir a família, quer destruir a sociedade, tal, os valores da sociedade. Ele fala dos valores conservadores, ele fala que é conservador. E eu achei isso impressionante, porque um empresário de direita, o máximo que eu conseguia conceber no Brasil é um empresário que defende o discurso liberal na economia. Mas o empresário que defende o discurso da direita em relação aos valores, para mim era inconcebível. O Luciano Hang foi lá, vestiu a camisa mesmo. Eu achei sensacional, foi uma coragem muito grande para o cara fazer isso. Então eu acho assim, tem empresários, é possível a gente entrar em contato com esses empresários. Eu sou cético, não acredito que falar sobre isso agora e tal vai resultar nisso, mas é melhor do que não fazer nada. Pelo menos de qualquer forma eu deixo registrado aqui as minhas ideias para daqui a alguns anos retornar e olhar isso, talvez quando der para eu fazer alguma coisa melhor. Mas no geral é isso. Eu acho que a gente tem que se mobilizar e fazer o possível para entrar em contato com o pessoal que tenha dinheiro. Tipo, não é muito, seria 30 mil por ano, 2 mil por mês, sei lá, 24 mil por mês para financiar o Rafael Falcon, para traduzir algumas obras do latim para o português, ou para financiar o André S. Barreto, que é outro aluno do Olavo, que é tradutor, para traduzir obras do Russell Kirk, sei lá, de autores conservadores americanos para o português. Isso ia ser benéfico pra caramba, ia demandar 24 mil por ano, 30 mil por ano. Então, assim, vários empresários médios fazendo uma vaquinha seria viável fazer isso. Tem até os projetos aí de coleta de recursos e tal, seria viável, como o Brasil Paralelo. Agora, o que eu acho que é mais importante, o Brasil Paralelo é importantíssimo o trabalho que eles estão fazendo e tal, mas eu acho que mais importante do que o trabalho deles seria trabalhar na formação da base intelectual, porque a base intelectual filosófica, como eu já mencionei, que vai direcionar todo o cenário político nos anos posteriores. Então, assim, se você ver os meus vídeos, eu vou tentar selecionar os vídeos que exemplificam bem cada ponto desse que eu estou falando. Por que a filosofia do João de Poinsot, do Juan de Mariano, dos escolásticos portugueses e espanhóis vai ajudar a direita? Vou colocar na descrição o vídeo que eu falo disso. Por que a tradução da obra do Mário Ferreira vai ajudar a direita? Posso colocar no vídeo que eu falo disso. Por que a obra do Olavo de Carvalho e essa ação da mídia e etc. vai favorecer a direita? Posso colocar no vídeo falando disso. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é justificável e é completamente nítido se você pega e estuda esses aspectos que eu estou apresentando. Então, os empresários brasileiros, eu acho que a gente tem que pelo menos tentar, né, pelo menos fazer um esforço mínimo para tentar entrar em contato com esses caras e ver se consegue alguma coisa, porque a situação é ruim, como eu falei, pela personalidade, pela cultura
dos empresários da classe média alta brasileira, eu acho muito difícil, mas não é impossível. Tem um ou outro cara, como o Luciano Hang, que eu acho que são muito bem intencionados e que teriam chance de apoiar esses projetos. Muito obrigado e por enquanto é isso. Depois talvez eu acrescente mais sobre esse ponto em outros vídeos. Muito obrigado.